E aí pessoal, tudo bem? Como a gente está fazendo aqui nesse canal uma série de danças, e como danças são particularmente relevantes no repertório do estilo francês, eu achei interessante trazer uma característica que, digamos, seria a quintessência desse estilo, que é a inégalité. A inégalité vai ser um conceito de desigualdade entre notas de valores iguais, geralmente relegados às notas de valores pequenos, portanto colcheias e semicolcheias dentro de uma obra, e que terá origem na própria voz, no próprio trato da prosódia. Então, a ideia de tocarmos duas colcheias ou quatro colcheias desiguais, ou duas semicolcheias ou quatro semicolcheias desiguais, vem da própria imitação da nossa maneira de falar, que vai ser particularmente importante naquele repertório de estilo francês que está bastante baseado na ideia da poesia, na declamação. Em contraste um pouco com a maneira italiana de se pensar, que estará mais preocupada a posteriori, no século XVIII, com o assunto do canto e do cantabile. Não que não exista desigualdades na música italiana, é óbvio, mas na música francesa isso vai ser pensado de uma maneira um pouco particular. Por exemplo, se a gente observar as fontes primárias, a gente vai ver diversas explicações para esse conceito da inégalité. E eu gosto particularmente da explicação de um tratadista e compositor bastante desconhecido, que é o Gaspard Corrette, que é o pai do Michel Corrette, que é mais conhecido para nós violinistas, né? Esse Michel Corrette que escreveu a Escola de Orfeu, Método para se aperfeiçoar na arte do violino, entre outras obras, Método para tocar a musette ou violino de roda. O Gaspard Corrette ele vai escrever, por exemplo, em 1703, uma missa para órgão, e vai colocar algumas recomendações no prefácio sobre como executar aquela peça. E, entre outras coisas, ele vai dizer sobre como tocar as colcheias. Ele vai dizer o seguinte: as colcheias são normalmente pontuadas. Isso quer dizer que a primeira é mais longa que a segunda. Então, quando ele escreve colcheias iguais, a gente já vai saber que essas notas não são iguais. Agora, quando ele fala pontuada, e ele explica que isto quer dizer que a primeira nota é mais longa que a outra, isso não quer dizer que ela é o dobro da outra. Então, por exemplo, hoje a gente aprende na teoria musical de que numa semibreve pontuada o ponto equivale a uma mínima, numa mínima pontuada o ponto equivale a uma semínima, numa semínima pontuada o ponto equivale a uma colcheia pontuada o ponto equivale a uma semicolcheia. E, bom, como o Leopold Mozart já disse em 1756, portanto 53 anos após a publicação dessa obra, ele vai dizer que o ponto, quão longo ou quão curto ele é, vai depender do afeto da peça. Então a gente vai ter que treinar o nosso gosto, treinar a nossa diligência e a nossa capacidade de discernir para a gente poder empregar aquele ponto, o valor adequado naquela obra, naquele momento. E dentro das possibilidades técnicas que o músico tem, que o instrumento nos permite, e etc. E ele exemplifica, portanto, com as notas pontuadas. Em certos momentos isso pode até ser verdade, né? Mas não é exatamente a isso que a inégalité se refere. Eu costumo dizer para os meus alunos que existem dois grandes extremos nesse universo da inégalité, que é a ausência total da inégalité, portanto colcheias extremamente iguais, e a hiperpontuação. Há quem diga também que a inégalité ela vai se resumir a uma tercina. Então, por exemplo, eu diria que isso é um tipo de inégalité dentre muitos outros. E o risco que a gente corre de reduzir a inégalité a esse tipo de explicação é que a gente toca a inégalité sempre do mesmo jeito, e, portanto, aquilo que era para ser desigual torna-se um padrão, um paradigma, uma regra, e, portanto, fica igual. Então, a inégalité se torna égalité novamente. A ideia é nós percebermos o que a música está nos oferecendo, o que a música está nos solicitando, para que a gente possa tocar desigualmente, das mais variadas formas, dentro de uma mesma obra, né? Esse é um conceito de variedade que vai ser trabalhado por Quintiliano também na instituição oratória, né? A variação do nosso tom de voz, das nossas dinâmicas, dos nossos trejeitos, das nossas figuras de linguagem, das nossas comparações, dos nossos exemplos, etc. Quer dizer, quanto mais variado, melhor. A inégalité ela também não vai se resumir a uma mera questão rítmica. Ela também pode agregar fatores de dinâmica, fatores de ênfase, porque afinal de contas, numa paroxítona, nós temos a penúltima sílaba mais forte que a última. Numa oxítona, nós temos a última sílaba mais forte, e numa proparoxítona, a antepenúltima. Todos esses conceitos deverão ser
replicadas pelo violino. Lembrem-se que no prefácio do Francesco Gimignani, 1751, ele fala que a arte do violino vai buscar a rivalização, né, a superação da mais perfeita voz humana. Portanto, é imitar a voz humana com vistas a fazer algo ainda mais eloquente. Se a gente pegar, por exemplo, nos elementos de Jean-Ferry Rebel, que ele vai demonstrar, ou melhor dizendo, representar os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, na sua música orquestra, se a gente fizer uma leitura extremamente cuidadosa e literal, o que vai acontecer? A gente tocar exatamente o que está escrito. E percebam que se ele escrever pontuado em todas essas notas, além de dar muito mais trabalho, vai tolher a criatividade daquele intérprete. Então, escrever as colcheias de maneira igual já é esperado que aquele intérprete vai saber distinguir a melhor maneira de desigualar as notas. Como que a gente pode treinar isso? Eu gosto de treinar em pares, né? Então eu gosto de fazer de 2 colcheias. Né? E depois acelera um pouco. E assim eu vou dosando qual nota pode ser mais longa, qual nota pode ser menos longa. E etc. Até que a gente pode chegar num resultado razoável. Agora, qual que é a regra de onde retomar, qual que é a regra de qual nota é mais longa que a outra? Isso não tem como eu dizer. Porque cada interpretação vai de um jeito, isso vai depender do tamanho do ensemble, da acústica que a gente for tocar, do Spalla que vai liderar esse tipo de execução, da interpretação que a pessoa que estiver na liderança solicita de nós. Então, o interessante é que o violinista e o instrumentista em geral tenha em mãos diversas maneiras de se fazer a inégalité para que ele nunca seja pego de surpresa. Porque lembrem-se, fazer a inégalité sempre do mesmo jeito é transformar a desigualdade numa igualdade, e aí a gente perde o propósito. Certo? Então essa foi uma brevíssima introdução ao conceito de inégalité, que vai ser abordado na música francesa à larga, desde o século XVII até o final do século XVIII. Certo? Desejo a todos uma vida longa e próspera e até mais.